Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao canal Zion Tarot. Estamos aqui hoje para mais uma leitura atemporal, coletiva. Por se tratar de uma mensagem coletiva, ela não vai ressoar com todo mundo. Pega somente aquilo que ressoar com você, aquilo que bater com você. Aquilo que não ressoar, que não fizer sentido, solta, entrega para o universo, beleza? Relaxa, descontrai. Sua mensagem pode estar no começo, no meio ou no final do vídeo, assim como no vídeo inteiro. Então, assiste o vídeo todo. Espero que a mensagem promova mudanças positivas aí no seu caminho, na sua forma de pensar, que venha trazer insights, reflexões, capaz de realmente trazer mudanças benéficas aí para sua vida, para sua jornada. Beleza? Vamos dar início aqui com a sua leitura com o tarô. Vamos ver o que o tarô tem para você hoje. Então vamos lá. E aí, tarô, qual que é a mensagem para a pessoa que chegou aqui nesse momento sobre o que iremos falar? Qual é a mensagem, tarô, sobre o que iremos falar? Dez de espadas. A força. A morte. Arcano 13, arcano da morte. Então vamos lá. Pessoal, aqui de início temos final de um período de muita dor, de uma dor intensa, de uma angústia, de muita perturbação, o final de um período de dor em todos os sentidos, em todos os aspectos, de pessoas que passaram por tudo o que poderiam passar e não, que absorveram, que atravessaram um período de dor muito intenso, pessoas até que chegaram no seu limite.
Posso estar falando aqui de pessoas que já estão nessa fase de transição, ou exatamente com você que está se sentindo assim nesse exato momento. Um período em que você se sente completamente perdido, sem rumo, sem propósito, talvez não enxergue mais esperança, mas desconectado, né, de si mesmo, não vê mais sentido em nada. Ah, e aí a gente tem o arcano da força, um arcano maior no centro, falando exatamente que toda essa dor, todo esse período de, de dor intensa, esse período que você atravessou, foi exatamente como se fosse uma espécie de preparação para esse devido momento em que você está chegando agora. Ah, literalmente a virada de chave, né? O divisor de águas na sua vida. Aqui fala sobre um profundo renascimento. Pode parecer clichê falar, mas literalmente um renascimento, uma nova forma de ver o mundo, e principalmente uma nova forma de ver a si mesmo. São pessoas que durante um longo período de tempo, ah, talvez você tenha dado muita importância a opiniões alheias, a vontades dos outros, verdades absolutas. Talvez você tenha prestado demais atenção no externo, você tenha se desdobrado para tentar agradar todo mundo, para tentar caber em caminhos que não são seus, para tentar pertencer a grupos, ou para tentar ser diplomático, tentar sempre equilibrar ali um bom convívio, né? Para tentar ser agradável. Aqui não fala de tentar ser agradável no sentido de querer ser falso, mas no sentido de você realmente ter um coração bom e querer ver todo mundo bem o tempo inteiro. E você acabou esquecendo de olhar para si mesmo, né? Você acabou absorvendo demais, talvez na tentativa de ajudar as pessoas, você acabou absorvendo demais o problema das pessoas. E nessa tentativa de ajudar demais os outros e você absorver esses problemas, chegou um determinado tempo em que você já não acabou de uma certa forma se afastando daquela sua própria verdade interior, se esquecendo por um breve período de tempo, só que esse breve período de tempo pode ter durado uma vida, da sua real força, da potência que tem dentro do seu coração, da sua essência, da sua personalidade, da sua exclusividade, de uma luz única que tem dentro de você, uma forma de ver o mundo tão único que você tentou transmitir isso aos demais, você tentou mostrar essa luz para as pessoas, e só que foi vencido entre aspas, né? O que aconteceu aqui foi uma espécie de eh, efeito arraste, como se tratava e como se trata hoje em dia, sempre da maioria, sendo pessoas com um nível de consciência muito baixo, muito materialista, muito superficial, muito raso. O jogo ali ficou desproporcional, né? Era muita gente assim, com energia muito densa, muito baixa, muito rasa. E você, no meio dessa galera toda, você quis ajudar todo mundo e você acabou absorvendo a verdade deles como sua. Você acabou esquecendo da sua própria verdade, da sua própria força, de si mesmo. Ah, e o tarô vem convidar você a se reencontrar, a reencontrar a sua centelha divina, a sua força. Para alguém aqui, a gente pode estar falando também do fim de um período de muita guerra no sentido de discussão,
relações turbulentas, um período em que você vai focar mais em si mesmo, no autocuidado, no autoconhecimento, em redescobrir aquilo que alimenta a sua alma, aquilo que fortifica a sua alma. É como se você tivesse se sentindo desnutrido. Aliás, não, aqui você passou desse estágio, né? De se sentir desnutrido. Você chegou literalmente no que chamam de fundo do poço, talvez mental, emocional, de desgaste. E por ter chegado nesse ponto, é aquele ponto em que você chega, você fala, não, realmente não dá mais. Tanto não dá mais para permanecer nesse estado, como nem cogitar mais esse tipo de convivência ou esse tipo de entrega para terceiros antes de que você esteja bem consigo mesmo, antes de você se recompor e se fortalecer, se nutrir, aprendeu. Eu acho que disso tudo que aconteceu, você tirou a lição sobre os limites que você deve impor, sobre até onde você pode, você deve e vale a pena ir, para que você não chegue nesse estado novamente. Então, por ter sido tão intenso, tão perturbador, e você viu que isso quase custou tudo, para não falar aqui outra coisa, né? Se é que vocês me entendem, você não vai se permitir passar por esse período. Você entendeu que não é assim que as coisas funcionam. Entende? Você pode sim, você deve sim ajudar na medida do possível, mas desde que você esteja conectado à sua potência, à sua verdade, aquilo que te nutre. Você só pode dar aquilo que você tem. Então você tem que estar preenchido de você mesmo para você poder fazer pelos outros. Então é um momento de você investir em si mesmo, parar para fazer uma análise, para pensar, para lembrar. E nada muito forçado, simplesmente só lembrar, fazer uma viagem aí de lembranças de momentos em que você fazia coisas que nutrem a sua alma. Isso independente do que seja, eh, seja lá o que for que nutre a sua alma, que te faz bem, que desperte esse melhor lado seu e faz você se sentir realmente conectado consigo mesmo, é momento de você dar atenção a isso. Você aprendeu que, por mais que a sua intenção seja boa, por mais que você queira ajudar, você tem limites e você não pode deixar dar além daquilo que você pode para você não se esgotar, porque no final não é nem todo mundo que vai saber aproveitar aquilo que você tem para oferecer, que você tem para dar, então é sempre na medida certa. Mas aqui pede esse momento consigo mesmo, de, de você mostrar essa sua força, de você ter essa sua potência, focar nessa sua energia, para que você venha trazer à tona uma nova versão de si mesmo. Para alguns, uma nova versão, porque não experienciou ainda essa força, ou talvez não tenha experienciado. E para outros, é, trazer de volta, no sentido, né? Algo que tinha ficado ali preso no meio dessas relações tóxicas, desses comportamentos tóxicos e dessa absorção tóxicas, né? Tipo, de pessoas erradas, lugares errados. Agora você entendeu que o foco principal é você. Tem que ser você, deve ser você, primeiramente você, depois os demais. Fundo do maço, nós temos 10 de ouros, as de paus, cavaleiro de espadas, cavaleiro de ouros. Estamos falando aqui de um renascimento profundo, com muita fartura, muita abundância, o ápice de uma situação financeira extremamente abundante,
onde você se sente preenchido, completo, pleno, sem mais necessidade de correria pelo dinheiro ou de se entregar ou de se submeter a a certas atividades ou a certos compromissos que vão te trazer ou vão te fazer lembrar desses períodos em que você passou pelas piores noites escuras da sua alma, ah, a troco de ter uma estabilidade financeira. Você entendeu aqui que o real valor, o real propósito, né, de uma vida estável, principalmente de uma vida financeira equilibrada e estável, não vem da entrega demais, não vem de você dar além daquilo que você pode, de você, até falando no campo do trabalho, né, de você trabalhar que nem um louco, além do que se deve, ou ou fazer a vontade de todo mundo, assumir responsabilidade de todo mundo, querer agradar todo mundo, entregar, fazer, entendeu? E para ter esse retorno financeiro, esse reconhecimento, você entendeu que isso não vale a pena, muito pelo contrário. Isso é uma armadilha perigosa que pode custar aquilo que você tem de mais precioso. Então, esse período todo, essa dor toda que você vem passando, eh, serviu para te mostrar isso. E por isso que fala do renascimento para essa sua nova versão, porque a partir do momento que você abandona esse comportamento, esse tipo de mentalidade de que você deve, entre aspas, dar sua alma, seu sangue para que você tenha algum tipo de retorno, você entendeu que literalmente o preço é muito alto e que aonde isso te leva. E aqui, ah, quando você descobre a sua força, quando você descobre que não é na força, não é nessa entrega insana, nessa loucura, nesse burnout, nessa correria, quando você entende ali o seu ponto de alinhamento, de centramento, que é você, todas as áreas da sua vida, equilibrado e principalmente o seu bem-estar em primeiro lugar, vem essa sua nova versão, completamente oposta do 10 de espadas ao 10 de ouros. Então é o exato oposto. A fartura, realização, abundância, a conexão com pessoas que já entenderam esse estado vibracional seu e que vibram nessa mesma frequência e que é uma realidade completamente oposta a isso. No fundo do deck, como eu estava olhando, o As de Paus, Cavaleiro de Espadas, Cavaleiro de Ouros, e o Diabo. Como a gente estava falando, quando você dá valor, quando você der ouvido, quando você. Porque tudo isso que eu tô falando, no fundo, você já sabe, entende? E eu posso estar falando com alguém que esteja ainda vibrando aqui e está nesse exato momento de transição. Então, é isso que o tarô vem mostrar, que a sua melhor versão está chegando e que todo esse período de dor só serviu para te preparar para a sua melhor versão e te fazer lembrar que você não quer mais voltar para cá, que você não quer mais sentir isso. E literalmente você quer renascer, entende? A sua nova versão, a sua melhor versão, a sua versão mais forte. Então, tudo vai começar a fluir. O dom do espírito, a sua centelha divina, a sua alma, conexão com o seu eu superior, com Deus, com o universo. Você vivendo uma vida cheia de propósito, de entusiasmo, de alegria,
Estamos falando aí de um movimento rápido também, que as coisas vão começar a fluir numa velocidade que há anos talvez você não vê acontecendo. Talvez você nem achou que fosse possível viver ou experienciar esse tipo de realidade. E de uma certa forma, o que mais pega aqui não é só a mudança externa em si, né? Porque se não fosse todo esse período obscuro que você passou, talvez você não fosse saborear da mesma forma tudo isso que está chegando agora. Literalmente de volta em casa, sabe? De volta à origem, a sua origem que eu falo interna, onde você sempre deveria ter estado, entende? Isso vem rápido, você vai se sentir, vai retomar o controle da sua vida, dos seus pensamentos, das suas verdades. E aí sim você pode ajudar os demais, lembrando sempre dos limites, né? De respeitar os seus próprios limites, porque se você quer que os outros respeitem os seus limites, isso tem que partir de você. Você tem que respeitar em primeiro lugar. Impor. E impor, às vezes, não necessariamente precisa ser com força bruta, hostilidade, com grosseria. Algumas vezes é necessário você ser, sim, um pouco mais ríspido, ok, beleza, é válido, mas às vezes com gentileza, pela sua própria postura, pela sua própria, pela imponência da sua energia, você acaba aprendendo a colocar as coisas no seu devido lugar. E as coisas vêm mais estáveis, né? Os resultados financeiros também. Você entende que nem sempre a pressa, a velocidade é sinônimo de bênção. Você entende que há momentos de correr, em momentos de dar uma brecada, analisar mais, e você entende o real propósito, o real valor da abundância financeira, né? Você aprende algo a respeito da manipulação energética do dinheiro e que entende que não é necessário correria. Você, é como se fosse uma união energética ali. Você compreende a frequência, a vibração da abundância e entende que não é mais necessário tanto desgaste para ter o dinheiro, acaba sendo até o contrário. E o diabo aqui nesse contexto vem falando sobre isso, sobre você, sobre a matéria, né, os prazeres da matéria, sobre a conquista na matéria, o domínio do espírito sobre a matéria e não o inverso. Porque se for o inverso, né, como todo e qualquer desequilíbrio, gera desequilíbrio e vai te fazer mal de novo, entende? Para você ver o paradoxo. É, o excesso, a escassez, a falta e tal, financeiramente falando aqui, leva talvez a pessoa a esse estado quando ela não está conectada consigo mesma. Quando ela tem em excesso, em demasia, mas ao mesmo tempo isso domina ela, né? E ela cai na armadilha, entre aspas, do diabo, arquetipicamente falando, né? Metaforicamente falando, porque é isso que simboliza, o excesso da matéria vai te trazer para cá de novo. Pode te trazer para cá de novo. Então é tudo sobre um equilíbrio, né? Você aprender a controlar, a não cair também em contos, em ilusões. Você preza agora pelo seu bem-estar, pela sua felicidade, pela sua alegria. Não somente o dinheiro pelo dinheiro para não virar acúmulo e principalmente para ele não virar o seu senhor. Tem que ser o contrário, o domínio da mente sobre a matéria. Senão você acaba acorrentado, né, se tornando escravo daquilo que era para te servir, servir você e servir aos demais. Beleza? Bom, a sua mensagem é essa, eu espero ter esclarecido, espero ter sido contribuição, trazido clareza, discernimento e espero
que você faça um bom proveito dessa energia, te desejo tudo de bom. Se você ficou até o final, eu agradeço a sua presença, grato pela sua presença. Vou pedir para você deixar o seu like, compartilhar o vídeo com quem você sentir no coração. Talvez você tenha lembrado ou pensado em alguém durante a leitura. Sinta-se à vontade para compartilhar. E vou te pedir para você se inscrever no canal, se você gostou da leitura, se você tem acompanhado, está gostando das mensagens e quer acompanhar mais. Será um prazer ter você aqui. Beleza? Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.